eu acho que esse é o vídeo mais polêmico, porque essa semana eu tava conversando com uns amigos e eles estavam falando, é o do hospital. Que, é porque vão fazer projeto de lei para proibir atendimento de bebê reborn no SUS. Gente, para você passar no SUS, você precisa de documento. Tipo, eu acredito. Vamos assistir o vídeo. Vamos passar o vídeo. Mas a bebê reborn tem certidão de nascimento. Mas não é uma declaração de nascido vivo. O do hospital. Que foi o último, acho. Você me mandou? É. O que você colocar aí, a gente reage. Ô, louco, meu, quem sabe faz ao vivo. Da próxima vez eu quero um microfone no Wagner. Ah, não. Esse aí, gente, eu mutei por direitos autorais, tá? Porque tem música. Quando eu uso caixa preferencial do mercado. Ó, 84.3 mil likes, 535 comentários, ó, salvamentos, compartilhamentos. Eu não tenho o que dizer. Mas assim, aí está claro de que não é uma pessoa que está fora da realidade. Que está fora da realidade. Bem o que ela está fazendo. E ela sabe que o que ela está fazendo é estelionato. Isso é estelionato. Ela está cometendo um crime. Vocês viram o tanto de likes que tem nesse vídeo? Gera engajamento. Mas, gente, como esse mundo reborn é muito lúdico, sempre que alguém, a maioria das vezes, eu já tô careca de ouvir essa frase. Nossa, dá pra ir pra fila do banco. Quando tinha fila em bancos, né, gente? Agora ninguém mais vai ao banco, né? Dá pra pegar a fila do banco. Na eleição. A fila pode do ir, mercado. Então, assim, eu sou mesário. Se aparecer... Toda vez você é mesário, né? Se aparecer reborn, vai pro final da fila. Vai pro final da fila. Mas eu não sei se ela fez isso realmente. Talvez porque, assim, no vídeo não tem nenhuma sinalização de que é um caixa preferencial. Entende? Até porque ela, de fato, ela pode ter esperado o local dela na fila e ter recomeçado a gravação. E filmou. Até porque realmente é um meme. No final, é porque tem uma música que aí a gente mutou por conta dos direitos autorais. Não, mas tem lá a caixa exclusiva, olha. Apareceu uma placa. Então, aí é complicado. Mas no final, tem lá aquele meme lá do senhora, tá gravado, senhora. E ela sai correndo. Por isso que ela sai... Eu achei muito engraçado. Eu acho que talvez seja por isso que tenha tantos likes, né? E essas pessoas estão monetizando com isso. Tem o do hospital, a gente consegue ver o do hospital. Porque essa do hospital, pelo que eu vi, ela deu muito boom, assim. E essa menina, ela é uma artista reborn. Esse. No hospital às pressas. Hoje foi um dia dos mais corridos e assustados. Tive que levar meu bebê reborn no hospital às pressas. Hoje foi um dia dos mais corridos e assustadores pra mim. Tudo começou quando percebi que o Bento não estava muito bem. Então já peguei a bolsa dele e arrumei com tudo que a gente poderia precisar no hospital às pressas e chamei o Uber. Já tava em me esquecer do principal, no dia da documentação dele, mas a minha mãe me lembrou. Mas já chegando no hospital, a médica mediu a febre dele e não estava muito bem. Nessa hora eu já tava desesperada, gente. Uma enfermeira super atenciosa me acalmou. E pesou ele também, pra conferir tudo certinho, né, gente? E quanto de medicação ele deveria tomar. Eu, a medicação pra ele, eu acabei não gravando, porque ele chorou muito e eu fiquei com muita dó. Ele teve que ficar nesse Essa parte pra mim é a pior. Se a medicação fazia efeito, ou então dava algo pior. Olha isso. É um programa de inteligência artificial, né? Ela dá um movimento. Eu tinha tirado o leite em casa e já fui dar pra ele antes que perdesse, né? O remédio dá um pouquinho de sono, então ele tava caído de sono. Ele resmungou um pouquinho, então eu peguei ele no colo. E só foi pegar ele no colo, a médica já veio e deu alta pra gente. Acabou. Gente, eu tenho duas coisas. Eu tenho duas coisas pra falar desse vídeo, gente. Que nenê lindo. Fofinho, bochechudo. Já fiz gorducho, sim, é demais. Oh, meu Deus. É demais. Outra coisa. Leite Apitamil, caríssimo. A mamadeira, caríssima essa mamadeira também. Mas eu vi um outro vídeo dessa moça. Vamos falar sobre isso. Ela ensinando fazer... Fala pra gente como que faz. Então. Conta pra gente, Lu.
A Lu veio preparada hoje. A mamadeirinha faz parte do kit que acompanha o bebê reborn. A bebê da Lu não pode ficar sem a mamadeira. Vai que ela começa a chorar no meio da live. Imagina, tem que estar preparada. Pelo tempo, ela já tá com fome. Não é? Então, assim, sempre que eu entrego uma bebê reborn, tem o kit que acompanha. É importante. A maioria pergunta, o que vem com a bebê? Então, no caso dos bebês da maternidade Lu Baby, acompanha mamadeirinha com leite artificial. Eu uso corante de bolo, né? Porque... Achei que fosse uma batida de coco. Que é o chazinho? Pode ser chazinho ou suquinho. Mostra, deixa eu ver. Vamos mostrar pra câmera Isso. aqui, ó. Esse é o chá e esse é o leite, né, ó. Isso. Pra vocês verem aqui, ó. É o leite. Ele é bem parecido com leite materno mesmo, que ele é meio translúcido. E bem aguadinho. E fórmula é assim também, quando o bebê é pequenininho. E tem esse aqui, a Isabela vai querer me matar, que a minha unha tá quebrada. Pega com E outra o mão. chazinho aqui do bebê. Vou até deixar aqui. Aí acompanha também talquinho. Ah, uma mamadeira normal. Talquinho, Ai, leite aqui, umedecido. ó, gente. Bolsinha pra guardar tudo isso. Ai, a bolsinha da Lu Baby, gente. Travesseirinho. Fofa. E a manta. Igual essa mantinha que é Ai, a mantinha, tudo da Lu garotinha propaganda. Baby. Ó, fraldinha. Isso é uma coisa que, quando eu cheguei a perguntar nos grupos, né, o pessoal falava que começava aí a questão da loucura? Uma possível patologia. Eu falo, gente, o homem de 50 anos que coleciona Hot Wheels, ele não só tem uma parede cheia de carrinho. Ele tem um carrinho, ele tem as rodinhas, ele faz a pintura do carrinho, ele tem as ferramentas para fazer tudo isso, ele tem a pista que ele vai usar esses carrinhos. A maleta de transporte. A maleta de transporte, ele não deixa ninguém tocar os carrinhos dele. O meu afilhado, ele tem 13 para 14 anos. Ele tem uma parede de Hot Wheels. Eu não mexo, o pai dele não mexe, a mãe dele não mexe. E tá tudo bem, né, filha? Aquele carrinho é como se fosse meu filho, ninguém põe a mão. E aí é uma coisa interessante de um psicólogo, de um canal que eu tava acompanhando um pouquinho antes de vir pra cá. Cadê ela? Um pouquinho. E ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante. Que a gente olha para esse fenômeno reborn com um olhar de inquisição. Aí eu achei interessante esse termo, né? E aí ele explica, né? Ele é um psicólogo, ele falando que a gente só trata com desdém porque é um hobby feminino. Né? E normalmente quem desdenha são homens. Então a gente está olhando para o hobby, né? A gente está olhando para o hobby como uma coisa superficial, uma coisa pequena. Porque o homem pode chorar quando o time dele perde no futebol, mas se a mulher chora assistindo novela, é uma coisa ridícula. É louca. Uma coisa louca. A mulher é a louca, é a histérica, né? Se a mulher briga com o marido, é a louca. Né? Se ela faz qualquer coisa, tem um hobby, ela é louca. Exato. Não tem o que fazer, né? O homem não. Então a sociedade Se tá cuidando tem de um muito boneco, isso. por que não tem um filho? Existem Tem falta várias... de ter filho. É uma falta de uma louça suja, como já disseram. Falou, gente, talvez a mulher não possa ter filho. Talvez a mulher tenha um trauma de um filho que faleceu. Por isso que é muito importante, antes de julgar, é importante olhar o contexto. Exato. E o significado disso aí. É o que a Gestalt chama, né, de figura e fundo. É uma figura. Mas qual é o fundo? O que está por trás dessa figura? Um hobby, uma artesã. Agora, se eu estou usando isso para mudar a minha realidade, para distorcer a minha realidade, aí a gente precisa conversar. Nesse vídeo aqui, o que eu reparei que talvez pudesse ser um sinal de alerta? A lata de leite. A lata de leite. Naquele vídeo, você via que era claro que a mulher estava fazendo por engajamento. Mas aqui, tudo bem, ela fez por engajamento, tal, mas ela levou o boneco no médico. Sabe? O que tá por trás disso? Em relação a essa moça, esse leite, tem um vídeo dela explicando, porque ela recebeu muitos ataques, porque esse é um leite caríssimo.
tá? Não. Esse, inclusive... Não, acho que esse é o Premium. Mas tem o Pro Futura, que é mais caro. Poderia ser, sabe? E as pessoas leite falando, ai, normal. você tá desperdiçando comida com boneco e tal. E aí ela falou que o que tem dentro, que ela sempre mostra a lata nos vídeos que ela faz, porque ela tem muitos vídeos de bebê reborn, e eu acho que ela tem mais de um. Ela sempre mostra a lata meio vazia, assim, com um pouco de leite. Ela falou que aquilo lá é amido, que venceu, tal, ficou velho, e aí ela coloca. Essa é uma lata de leite que foi usado, que ela ganhou de alguma pessoa. E o leite em si, ela falou que ela faz também com amido, né? E aí tem a tampinha aqui, né, Lu? Não, esse aqui sai. é Mas no mesmo. dela, ela coloca a tampa aqui e não passa. Não passa pro bico. Isso, não passa pro bico. Esse aqui ele tá passando. É uma mamadeira normal, né? Isso. Esse é um bico que eles desenvolveram justamente pro ele não é bebê reborn. furado. Esse não é furado? Esse não é furado. O que torna a brincadeira bem legal. Porque elas Porque essa questionavam. mamadeira é uma mamadeira de verdade, De verdade, né? exatamente. Não vai pro bico. E daí ela tava mostrando como que ela faz. Então, assim, pra você ver, é uma criadora de conteúdo. Essa moça, e a outra da fila também, eu entendo que são criadoras de conteúdo e que elas fazem o conteúdo pelo engajamento. Provavelmente, Seja positivo, seja negativo. ela seja artista reborn também. É que o IG dela não tem nada de reborn, mas provavelmente ela seja. Tem um... Wagner, você consegue colocar aquela que tá penteando o cabelinho? Vê aí. Essa imagem desse vídeo, ele me arremeteu uma lembrança dos vídeos da LOL também. Tem outras bonequinhas que eles Sim. usam da mesma forma. Até o tom de voz, a forma deles falarem, mostrando, né, as coisas. Às vezes, a gente vai pra praia, então vamos trocar de roupa. Então, foi mais ou menos É como se estivesse assistindo esse vídeo da LOL, da propaganda. Que existe no YouTube. E é a mesma as minhas coisa. filhas já assistiram vários desses. Que aí vai narrando, é como se fosse um daily. Isso, e vai exatamente. narrando. Exatamente, como se estivesse ali preparando para um dia, para uma viagem, um dia era uma praia, para ir para a escola. Uma rotina É a mesmo. rotina de uma Quem tem criança. discernimento, acho que todos nós que estamos aqui nessa sala percebemos que é um conteúdo feito para gerar engajamento. Show. Mas tem pessoas que não têm. 80% do que a gente vê é para engajamento. É. Exatamente. Só que tem 20%. Antes de soltar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Fala. Né, que eu tô na arte há tanto tempo. Então, Nossa, você deve ter visto muita coisa já, né? muita coisa. E muito progresso aí como esse, né? Porque até então, o que é o que eu via? A rotina das menininhas que ganhava bebê reborn. Trocava de roupinha, trocava fraldinha, vestia. Hoje eu vou colocar uma roupinha mais chique porque a gente vai pro restaurante. Ia pro restaurante com os pais, colocava o bebê reborn no cadeirão, saía do restaurante e ia embora pra casa. Gente, era a rotina lúdica de um bebê reborn. Só que hoje isso toma uma proporção tão grande que olha a rotina desse bebê reborn. Então, assim, a imaginação tá indo muito além. As próprias redes sociais te dão esse impulsionamento. Exato. Então, assim, gente, as coisas mudaram. Porque ele é realista. Se é um bebê realista, por que eu não vou dar para ele uma rotina realista? E é onde entra aí a parte do engajamento que você falou. É isso. Esse aqui eu achei problemático. Vamos dar o play aí pra gente ver. No tomado, cheirosinha. Ai, que linda. Hoje a mamãe lavou o cabelinho da Zara. Ela tá toda cheirosa. Agora vamos pentear esse cabelinho. Arrumar esses cachinhos mais lindos, né, meu amor? Agora eu não tô mais suada, agora eu tô cheirosa. Olha os cachinhos, que lindo que ficou, Zara. Agora vamos lá no quarto se trocar. Eu vou escolher um vestidinho pra Zara, mas eu vou pegar um de manga longa porque hoje o clima não tá assim, nem frio nem calor. Então eu vou colocar nela esse vestidinho de manga comprida. Ai, meu cabelo, mamãe. Pronto, meu amor, já passei. Eu não gosto de passar na cabeça. Ai, meu cabelo. Eu não gosto.
gato te passa por cima da cabeça, mamãe. Mas é rapidinho, filha. Olha só, agora a mamãe já tá terminando de te trocar. Você vai ficar linda com esse vestido. Ele é todo cheio de limãozinho desenhado. Você já viu os desenhos dele, Zara? Ah, não gato de limão, porque a limão é azedo. Ah, não gato de suco de limão. Você não gosta de suco de limão, né, meu amor? Mas a roupa é linda. Ela é toda desenhada de limãozinho. Ah, bonita, mamãe. Olha a unha do pé. Pronto, meu amor. Agora vamos comer uma fruta? Eu não quero comer fruta, eu quero tomar leitinho, mamãe. Zara, a mamãe vai colocar você deitadinha aqui no sofá, enquanto a mamãe vai lá preparar seu leitinho, tá bom? Mamãe, traz o leitinho bem quentinho, tá bom? Tá bom. Gente, Prontinho, meu amor. Zara, a mamãe vai lá dar banho na Jasmine agora, tá? Enquanto você mama, já que a mamãe volta. É rapidinho, tá, meu amor? Ela engolindo leite. Bom, pode tirar. Eu me abstenho de qualquer coisa aí. Fernando e Flávia, fiquem à vontade. Primeiras damas. Novamente, eu vou falar que esse vídeo, pra mim, não é algo que eu tô vendo agora, né? Isso aí eu já vi anos atrás com as minhas filhas menores, assistindo outros vídeos de outras bonecas. Elas, lógico, não eram hiperrealistas, eram outras bonecas, mas que tinham o mesmo conteúdo, a mesma rotina. Tinha a vozinha também dos bebezinhos conversando. Fazendo diálogo, né? Isso, esse relacionamento com a boneca. E isso, quanto mais real parece, mais a pessoa dá vontade de ter uma. Porque isso se torna muito real, isso traz muito para a minha realidade. O que é que a gente precisa olhar isso aí? Isso aí é fantasia. Ela está fantasiando um bebê, ela está fantasiando um maternar, ela está fantasiando que tem um bebezinho, esse bebezinho está respondendo. Enquanto foi isso, ok. Gente, não tem problema nenhum em brincar disso. Não há nenhum problema. As pessoas estão problematizando bastante, né? Se você vê que essa pessoa, essa mulher, ela está fazendo isso e ela acredita realmente que é um ser humano que está ali na frente dela, se ela fugiu da realidade, saiu da fantasia e passou para a realidade, onde ela começa também, tem alguns sintomas, né? Como a pessoa começa a se distanciar da realidade, ela começa a se isolar das pessoas, porque o meu mundo virou aquele bebê. Né? Então, quando eu começo a olhar aquilo como um ser humano, aí sim, né? Ou uma fuga do luto, por exemplo. Não quero viver esse luto. Então, eu quero um bebê igualzinho, era o que morreu. E eu vou... Pra mim, na minha cabeça, ele tá vivo. E ele é real, e ele tá ali. Isso é uma dissociação da realidade. Mas a maioria, gente, é uma pequeníssima parcela das pessoas. Isso aí já entra pra patologia, mas isso é muito pequeno. Hoje, nós vimos, até hoje, os vídeos que eu vi são de pessoas fantasiando, brincando de maternar. Então, esse vídeo é só mais isso, pra mim, isso aqui é um capítulo de uma novela. É uma novelinha. Tanto é exatamente, a fantasia. O que mais me chamou a atenção nesse vídeo é que a mulher, em momento algum, ela mostra o rosto. É. Então ela sabe que o que ela tá fazendo é uma novela. Exatamente. Entendeu? É uma novela. Só que as pessoas olham e aí vira aquele efeito manada, sabe? Onde uma pessoa comenta uma coisa e a outra vai por cima e vai... E existem tantos haters hoje em dia que virou moda ter hater, né? E quanto mais eu falar mal, mais engaja. Exato. Então, todo mundo tem reação, porque aí eu comento uma coisa ruim no seu Instagram, no seu YouTube, no seu canal, e aí vai ver um monte de gente comentando, que seja pra me apedrejar ou que seja pra concordar com o que eu estou falando, mas isso engajou. Eu tô sendo visto. Olha só, as pessoas estão me vendo. As pessoas, elas estão olhando pra mim, pra aquele momento em que eu postei isso aqui, elas estão dando atenção pra mim. E a internet hoje é isso. Tudo que você coloca que viraliza, aquilo ali vira um show. Exato. Né? E aí tem aquelas pessoas que, né, tomam partido do a favor e tem os partidos do contra. E aí vira aquela disputa de times, assim como é na política, assim, em vários outros assuntos. Quando cai na internet, as pessoas têm aqueles que defendem e aqueles que criticam.
Você tá sofrendo hate? Não. Eu especificamente não. Mas tem algumas artistas que se expuseram muito e diante de vários vídeos indecentes, elas denunciaram. Então, assim, foi criado um grupo com várias artesãs e os vídeos eram colocados lá, os vídeos indesejados, muito lixo, gente, muita coisa ruim mesmo. E aí ela se expôs bastante e ela recebeu até ameaças.